Como cuidar das suculentas agavoides? São 15 plantas suculentas agavoides, todas identificadas e com dicas de cultivo. Echeverias agavoides podem ser cultivadas ao tempo, a céu aberto, chuvas. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou a Mônica Valença, aqui do canal Mônica Suculentas e Companhia. Echeveria agavoide se mete. Muito prolífera, brota muito no caulezinho. Essa é uma das echeverias agavoides que eu cultivo a céu aberto. Bordas avermelhadas, lindas. E o contraste desse verde com o vermelho da borda fica muito lindo, não é? Mas não basta ser de mais fácil cultivo para se cultivar a céu aberto. É necessário também escolher o bom substrato e uma boa camada de drenagem. No mínimo, eu uso 1/3 de carvão para drenar toda essa água da chuva. Porque a rega nós controlamos, né? Mas e as chuvas? Não. Então, se chover muitos dias, ela vai aguentar por não ter problemas de umidade. E também por colocar muita camada de drenagem para elas. Outra cultivada a céu aberto é a Echeveria agavoide Gilva Rose. Também uma ótima camada de drenagem. Está num pote 15. Ainda não atingiu toda a borda. Fácil de brotar por folha. Ou você também pode fazer a poda. Para brotar muitas mudinhas no tronco e ficar com a roseta principal que vai enraizar. Essa é mais uma Echeveria agavoide que eu cultivo a céu aberto. Só não está no sol pleno porque eu tenho um sombrite de 50% que filtra os raios mais fortes do dia. Né? O do meio-dia, que é escaldante, que então pode queimar essas lindonas. Olha que beleza que é a traseira aqui das folhas desta linda planta. Também muito prolífera. Diferente de outras que eu vou mostrar, que eu cultivo em cobertura, por ser mais sensíveis à umidade. Essa eu tenho como agavoide Frank René. Echeveria agavoide Ebony Green. Essa, além de ser mais barata, você compra ela num pote 11 com menos camadas de folha, né? Mas você consegue pagar um precinho ótimo. Eu vendo dela aqui no meu catálogo, tem dela a R$ 15,90. É linda. As pontinhas com esse leve espinho. Não é tão rígido quanto o da Romeu, por exemplo. E também da Ebony, que eu vou mostrar. Essa é Ebony Green, tá? Ela é mais comum, mas não deixa de ser linda. Tá no pote 11, ó. Também fácil de cultivar. Logo eu vou pôr ela num pote maior, porque pelo jeito ela vai crescer mais que isso. Também cultivada a céu aberto, eu tenho essa como a Echeveria agavoide prolífera. Olha que linda, que espetáculo de planta. Essa acentua-se mais o verde, mas não deixa de ser tão linda quanto. Se por um acaso eu estiver enganada com alguma identificação, por favor, deixem nos comentários, tá bom? Linda, linda. Também num pote 15, com muito carvão aqui embaixo. E um substrato bem aerado, bem drenável. Essa bacia aqui de agavoides
também cultivada a céu aberto, porém, não podemos esquecer de uma excelente adaptação para qualquer planta, não só plantas suculentas, mas as suculentas em especial, se nós vamos cultivar a céu aberto, por conta das chuvas, das temporadas de muitos dias de chuvas. Esta aqui é a Echeveria Agavoide Lipstick. Olha só a borda desta menina. Lindíssima. Há vários anos eu já tenho essa bacia aqui com algumas delas. Esta aqui é a Agavoide Ebony. Propagação das suculentas, das Echeverias agavoides, algumas são fácil propagação por folha, outras você consegue, é difícil de conseguir tirar as folhas. E também ela demora muito para brotar, tá? Então, o ideal é você fazer uma poda ou decapitação para conseguir novas mudinhas pelo tronco, e a roseta que você podar, você então coloca para enraizar. Aqui eu tenho esta, que eu tenho como Red Tip, e essa aqui, Agavoide Christmas. São muito parecidas. A diferença é só numa folha mais fina, outra a folha um pouco mais larga. Esta aqui eu não tenho identificação dela. Parece uma rúbela, né? Mas todas são maravilhosas. Tá vendo a bacia? Que é uma característica muito importante se você quer cultivar a céu aberto. Um vaso raso, tá? Pro tamanho da sua planta. E o diâmetro também. Você colocar uma planta pequenininha num vaso grande, esse substrato vai ser grande quantidade para essa planta, ou seja, vai demorar mais tempo para secar. Então, pulo do gato. Camada de drenagem, tamanho do vaso e profundidade. Mas se o vaso for muito profundo, então faça uma camada de drenagem bem maior. Olha, aqui é desculpa, essa etiqueta não é reutilizada. Uma Agavoide Red Tip. Olha que linda que ela tá aqui no pote 11. Então isso ajuda muito você deixar a planta grande, uma Agavoide grande, num pote pequeno, porque esse substrato vai secar rapidinho, tá? Aqui com certeza as raízes já tomaram conta do substrato. Já posso passar ela para um outro pote, mas eu vou deixar, né? Que vai chegar as chuvas, verãozão aí com muitos dias de chuvas, então é melhor prevenir. Aqui na minha cobertura eu já tenho algumas em que eu prefiro proteger das chuvas. Aqui eu controlo a rega delas, mesmo estando no vaso de barro, que é uma outra dica bacana para suculentas, é você utilizar vaso de barro sem impermeabilizar, mas não esquecendo da boa camada de drenagem e o excelente substrato que tenha carvão, que tenha perlita ou casca de arroz, ou mesmo uma areia grossa de boa procedência para não ter problemas de doenças. Então aqui eu tenho Echeveria Agavoide Galaxy Marcy. Lindona, lindona. Essa eu nunca tentei fazer por folha, tá? Ela também é bem rígida. Então uma dica, se você quiser fazer por folha, é deixar sua planta fora do vaso, deixar ela desidratar um pouquinho, tá? E aí a folha fica mais flexível de tirar, facilitando, né? E não quebrar lá a pontinha, que é de onde vai brotar novas mudas. Essas já são vermelho, vermelho intenso, maravilhoso. Esta aqui é a Agavoide Romeu, tá? Que eu tinha uma como Romeu, outra como Romeu Taurus. Porém, tô achando que as duas são as mesmas, gente. Tá?
Se alguém souber aí se são diferentes mesmo, tá muito, muito, muito parecidas elas. Então, faça uma decapitação se você quiser ter mudas dela. Mas muito cuidado, não vá molhar ela antes de brotar a raiz. Tá bom? Olha o colorido que dá no nosso jardim, são maravilhosas. E mais uma linda gavoide super vermelha, que é a gavoide celestia. Essa aqui tá num pote 11. As agavoides têm uma característica de ter um crescimento mais lento, tá? Elas demoram mais tempo para crescer. E você precisa ajustar aí no seu cultivo essa luminosidade e a quantidade de rega. Minha cidade aqui onde eu moro, Jundiaí, São Paulo, eu tenho muitos dias de chuvas, e isso com certeza vai atrapalhar o desenvolvimento da planta das suculentas agavoides. Assim como tem outras suculentas também que não são resistentes a muitas chuvas, a não ser as híbridas, né? As híbridas são um pouco mais resistentes, mas essas assim, essas que eu acabei de mostrar, é um tanto quanto mais difícil. Como são plantas um pouco mais caras, né, para não perder, então eu tento cultivar em cobertura. E Riveria agavoides Honey Pink. Gente, essa daqui não perde pra ninguém. Olha que coisa mais linda. Olha o tamanho da menina. Olha. Linda, essa já é mais rosada e não vermelha. Olha as pontas, né, que é a característica das agavoides, esse espinho na pontinha da folha. Esta é de mais fácil cultivo. Das agavoides que eu tenho aqui no meu cultivo, é a planta que cresceu mais rapidinho, tá? A minha Romeu e a Galaxy March, elas estão bem grandes, tá? Mas pelo tempo que eu tenho essa, tá? Em relação às outras, essa cresce bem mais rápido. De modo geral, então, todos temos que ter um cuidado maior com as agavoides em relação à água, como eu disse. São muito resistentes, tanto que quando eu faço a rega aqui na minha bancada, coberta, mesmo coberta, eu pulo regas das agavoides. Uma tendência a morrer pelo miolo. Então, de repente, se ficar acumulado água aqui nesse miolo, ela pode apodrecer de um dia para o outro. Eu perdi, não faz muitos dias, a agavoide Atlas, que é a mais vermelha de todas. Queria muito poder mostrar para vocês, mas infelizmente foi para o céu das suculentas. Uma outra dica para você se sair bem aí nas regas, vamos ver. Voltando nessas outras agavoides que eu acabei de mostrar, então para você, uma dica bem legal para você se dar bem aí no cultivo, né? Ter menos chance de perder por apodrecimento, é você cultivar como esta planta aqui, que é uma Graptoveria pinkdona. Então, veja, ela tá para fora do vaso. Se chover, lógico, vai entrar um pouco por aqui, mas vai bater mais para fora do que para dentro, tá? É fácil saber disso, porque quando a gente vai regar aqui, quando eu rego com mangueira, eu tenho que vir aqui bem baixo para molhar bem, senão ela não umedece todo o substrato. Se ela ainda não tomou todo o vaso, aí é um problema, porque vai chover nela, vai chover no substrato também.
tá? E aí, então, as folhas não tem como proteger um pouco da chuva. Então, se você botar ela num vaso que seja maior que o vaso, aí você tem as chances da umidade Então, com certeza, você vai ter mais sucesso aí no cultivo delas ao tempo, né? A céu aberto, tá? Com cobertura é tranquilo, porque você controla, você faz o horário da sua rega, mas nunca faça no horário que tá muito quente, tá? Porque daí, esse choque térmico, o calor com a água fria, pode cozinhar, tá bom? Então, dica, usar vaso pequeno se for cultivada ao tempo, a céu aberto. É uma rega muito espaçada, mesmo que o substrato seque totalmente, você pode deixar por mais dias seco. Olha aqui a gorduchice dela. Olha, estão vendo? Aquela lá é a Márcia. Muito cuidado com a rega dessas meninas. Sucesso no cultivo das agavoides é principalmente na rega. Porém, está ligado com o substrato, né? Se você não tiver um substrato muito bem drenável, não vai adiantar também muita coisa, porque ele vai se manter úmido por mais tempo e não é isso que ela gosta. Olha, aqui eu tenho várias, porém são várias que eu não tenho identificação. Então, eu suspeito que sejam híbridas, a não ser essa que eu acho que é a Hidalgo. Echeveria agavoide Hidalgo. Me passaram assim, tá? Elas são mais verdes, tá vendo? Só verdes. Esta aqui tá com uma pontinha vermelha. Esta aqui também. Pode ser que tenha a identificação correta, mas eu ainda não encontrei. Eu comprei essa assim numa bandejinha com várias. E aí eu coloquei exatamente achando que eram híbridas, a não ser essa que eu disse, que eu acho que é Hidalgo. Mas as demais aqui, olha, estão queimadinhas, algumas não aguentaram. Botei naquela mesma bancada que tá aquela outra bacia, mais escondidinha, mas mesmo assim. Tava um tempo bacana, um sol gostosinho, quando vinha o sol, de repente veio um solão forte. Então aí que a gente também tem que estar cuidado com a luminosidade, né? O excesso também do sol, o sol do meio-dia, ele é prejudicial para várias suculentas nossas. Quando na sua região o sol pinica mesmo, né? Que o sol é bem quente, escaldante. Aquele sol insuportável mesmo de ficar nele. Então as plantas também não gostam. Então o ideal aí é você ter 4 horas de sol da manhã ou da tarde, né? Passa aí esse meio-dia, 1 hora da tarde. E aí então você adapta neste sol, tá? Ou então cobertura, ou então um sombrite, né? Sombrite ou telha transparente ou plástico, você consegue aí também bons resultados. E eu então encerro o vídeo com a Galaxy Márcia, uma planta suculenta exuberante. Sucesso no cultivo aí das agavoides de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.